lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje, reagindo a uma publicação que eu vi recente do Kleber Mendonça, diretor dos premiadíssimos Bacurau, Aquários e O Agente Secreto. Ele publicou um comentáriozinho no Instagram que me chamou a atenção e acho que vale alguns minutinhos de reflexão. Há algumas semanas caiu na mídia a informação que os responsáveis pela produção de conteúdo nos streamings estavam orientando seus roteiristas para sempre valorizar a redundância, ou seja, a repetição de informação durante o transcurso da trama. Isso porque pesquisas detectaram que os consumidores de filmes em streaming têm o hábito de assisti-los ao mesmo tempo em que estão entretidos em seus celulares. Ou seja, como os filmes em streaming são consumidos sem muita atenção, recomenda-se que o roteiro repita várias vezes as mesmas informações que sejam necessárias ao acompanhamento da história para que o público distraído não se perca. É uma informação interessante porque ela vai exatamente na contramão daquilo que a gente procura fazer aqui. A gente procura fazer a leitura com atenção, que é, na verdade, uma bandeira que eu levanto, é uma defesa que eu faço, é uma opção que eu tenho aqui no canal, porque não é só isso, eu acredito também que é um modo de se colocar no mundo. A poesia é um modo de se colocar no mundo. Ler poesia é um jeito de se relacionar com o mundo. E é um jeito que privilegia o quê? A atenção ao detalhe. A atenção ao detalhe significativo e não a absorção automática daquilo que vai sendo repetido, como é o que, segundo o Kleber Mendonça, se tornou a sugestão dos canais de streaming. A narrativa que eles propõem é uma narrativa para gente que não está consumindo a informação de maneira atenta. E isso, na verdade, desdobra a minha reflexão rápida aqui em outro ponto, que é o seguinte: nada contra atividades e atitudes automáticas. Elas são inclusive necessárias. Se a gente tivesse que parar a cada momento para pensar, devo inspirar ou expirar, isso evidentemente não daria certo. A gente precisa saber que automaticamente é necessário puxar ar, soltar ar, beber água, ficar de pé, olhar para frente e outras coisas. Mesmo algumas atividades aprendidas, é bom que sejam automáticas. Que a gente, a cada momento que estiver dirigindo um carro, parar para pensar no que deve fazer, a tarefa vai acabar sendo feita de maneira inconsistente ou, pior, incompetente, sem competência. Há uma diferença fundamental quando a gente está falando de tarefas de significação. Não são tarefas de performance, são tarefas de significação, que são ler, que são assistir um filme, ouvir uma música, assistir um filme ou ler de forma automática, aquela que você não dedica atenção, mas tem que ficar sendo sistematicamente alimentado pela redundância para poder acompanhar, é exatamente o contrário da atividade de significação. Neurologicamente, e aqui eu estou falando de ouvidada por causa de um livro que eu estou lendo recentemente, que é O Animal Social. Eu não tenho formação na área da psicologia, ou menos ainda da neurologia, mas eu aprendi também a confiar em pessoas que estudaram bastante e que escreveram coisas mesmo de divulgação a respeito desses assuntos. Sempre acompanhei
no começo dos anos 2000, o site Cérebro Nosso de Cada Dia. Hoje acompanho as colocações do Miguel Nicoleles e vou seguindo gente que tem capacidade e conhecimento da área. Então, mencionando isso, o cérebro, ao que tudo indica, adquiriu essas capacidades de significação num momento posterior da evolução. São as atividades mais elaboradas. Reduzi-las ao mais básico, ao reflexo, é justamente ceder ao preconceito. E é aí que eu acho que a gente pode pensar no assistir um filme de maneira atenta como uma atividade quase revolucionária, quase ativista. Por quê? A gente está contradizendo a lógica do preconceito, a lógica da reação automática, a lógica da significação precoce e não da significação elaborada. A gente está evitando o nivelamento por baixo. É exatamente isso que a boa leitura de poesia faz. Quando eu estou propondo aqui leitura de poesia, que é olhar para cada detalhe, olhar para as vírgulas, olhar para os versos, olhar para os ritmos, olhar para as repetições de palavras, que não são redundância, são justamente atenção para criação de significados. Eu estou propondo o quê? Estou propondo um ativismo de significação. Ler poesia, então, é mais do que essa ideia horrorosa de consumo de conteúdo. Não, não é conteúdo, é significação. É participação ativa na construção de significados. E a construção de significados é a construção de um mundo. É a construção do mundo no qual a gente acredita. Assistir de forma atenta, contrária à lógica quase imposta pelos streamings e denunciada aqui pelo Kleber Mendonça, é exatamente o tipo de ativismo no qual eu me engajo.